Vem chegando mais uma edição de Bastidores do Poder, a edição desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2019. Rose Guglielminetti já está aqui com a gente. Oi, Rose, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Pois é, eu acho que você é a única a estar aqui na segunda-feira, né? Porque como eu não jogo, né? Vai que esse pessoal fica milionário, né? Mas pelo menos vocês me dão alguma coisa, né, Sena? A gente dá um jeito. O que você está precisando? vamos discutir, vamos conversar. Eu talvez um ticket de R$1.400. O que você acha? Mas você já está querendo coisa demais. Então, já ajuda, né? Você não é assessor da Câmara. Pois é, uma redução na minha carga horária de trabalho. O que você acha? De 40 para 30. Pois Quer é. dizer, a jornada de 40 já é uma beleza. Já é, pois é, mas aí se você reduzir para 30, para mim vai ficar melhor. Reduz para 30, ainda. Fica melhor ainda. Dá né? para negociar ou não? Vamos tentar. Eu não sei se a gente consegue aqui, né? Porque o sindicato é outro, né? Dos jornalistas. Ou a empresa privada funciona de outro jeito, não é igual na Câmara. Mas nós vamos conversar, vamos tentar. Agora, na Câmara Municipal, hoje pela manhã, houve uma entrevista coletiva, né? O presidente Marcos Bernardelli tentou explicar lá. Ele repetiu, na verdade, só que de uma maneira em bloco, tudo que já vinham falando para defender o tal pacote de bondades, né? Que, entre outras coisas, fala do aumento no valor do ticket de alimentação para os funcionários, da extensão para os comissionados e da redução da jornada de trabalho de 30 horas semanais, de 40 horas semanais, para 30 horas semanais. Diz que faz justiça, explicou que vai ter economia, aquela coisa toda que a gente vem explicando ao longo do tempo aqui e o pessoal vem questionando. Ele tinha, além da imprensa ali, que era uma coletiva de imprensa, tinha uma plateia formada predominantemente por servidores do Legislativo, que ajudaram ele. É isso mesmo! Essa coisa toda. Convenceu você, Rose Guglielminetti, que estava lá? Não, claro que não. Obviamente que não. E o vereador estava bravo, dizendo que era justo. Vamos ouvir a fala dele? E aí a gente comenta? Pode ser? Primeiro Bernardelli, vamos acompanhar. Uma instância máxima nessa casa, a instância máxima do Legislativo Campineiro, como todos os outros, é o plenário. E por votação da maioria, 20 votos foram favoráveis pela legalidade e constitucionalidade do projeto. E a democracia se faz desta forma. A democracia se faz respeitando resultados. E numa casa de lei, é a maioria que tem que ser respeitada. Bom, ninguém está desrespeitando nem a Casa de Lei, nem a maioria. Mas ninguém diz que na democracia você não pode contestar ou ser contrário ao que foi decidido pela maioria. A gente faz isso com o STF, quando não concorda com a maioria que foi feita. Respeita, porque ninguém vai lá fazer alguma coisa para evitar que o vereador, que o assessor, que o pessoal tenha lá os benefícios que foi aprovado. Aí vai do sistema de freio e contrapeso da democracia. Agora, a democracia também pressupõe que quem não concorda com aquela opinião tenha liberdade de falar, né, Rosa? É isso. O Marcão está pedindo para a gente chamar outra sonora e a gente comenta em seguida. Vamos lá. Vamos lá. As medidas que a gente conseguiu negociar, elas não têm um impacto na folha de maneira em cascata, de maneira que ela tenha reflexo no futuro. Por quê? O Vale Alimentação negociado a partir de setembro para os comissionados é uma verba de natureza indenizatória, que não tem reflexo em férias, 13º, licença-prêmio, não tem reflexo em verbas previdenciárias, não tem reflexo em verbas tributárias. Da mesma forma, a redução da carga horária semanal para 35 horas e com a liberação da jornada diária, de forma que o servidor possa estender a jornada mais de um dia e reduzi-la no outro, quando tem, de acordo com a demanda, fazer uma gestão mais eficiente dos recursos humanos hoje existentes na casa. Olha, eu vou falar uma coisa, Rose, antes de você comentar, né? Além de tudo que a gente já explicou, né, da questão envolvendo aí essa verba, que não é o melhor momento também, porque o país passa por um aperto de cintos geral, todo mundo está cortando. Eu fico me perguntando se é tudo legal, se não vai onerar, se está tudo dentro dos conformes, né? E a maioria ali acha que está fazendo justiça. Por que isso não foi feito antes? Por que faz 15 anos que não tem esse ticket lá?
Porque eles simplesmente perderam 2 vezes na justiça. Já foram na justiça e perderam. E por que deixaram para fazer esse pacote de bondade justamente num período em que está todo mundo apertando os cintos, no momento em que o pessoal não está tendo saúde em Campinas, não está tendo atendimento básico na rede pública, e o país inteiro lá está apertando os cintos porque tem uma recessão imensa, com quase 14 milhões de desempregados, e o pessoal com dinheiro público acha que pode, né, ficar fazendo aleluia de cédulas de real. Não, e você sabe que ainda falaram que eles economizam, que eles devolvem dinheiro para a prefeitura. Claro que é fácil economizar. Você tem um 2/10 que você manda o dinheiro para a Câmara e a Câmara pode gastar ou não, mas acontece. Eu vou explicar, gente, o que eles falaram na coletiva. Bom, enfim, o Bernardelli disse que vai entrar com a cabeça erguida, viu, Sena, no plenário na segunda-feira, que é quando votam os 2 projetos, porque ele tem convicção que os projetos são justos e que ele está equacionando ou corrigindo, né, um equívoco que ocorreu há 15 anos. O equívoco, gente, que ele está se referindo é ao ticket. Há 15 anos, esse ticket foi extinto da Câmara de Vereadores porque alguns vereadores ficavam com os tickets, ou seja, eles ficavam com parte do salário deles, eles não davam para os servidores. Só que, na época, o valor desse ticket foi incorporado à verba de gabinete que era usada para pagar os senhores assessores, ou seja, ninguém saiu perdendo, Sena. Só não era entregue mais o ticket, o papelzinho para o assessor, mas o valor que ele recebia, ele ganhou. Bom, enfim, o Bernardelli chamou a coletiva junto com os técnicos para explicar o seguinte, gente, que os servidores da Câmara, eles disseram o seguinte, Sena, que tanto o projeto de redução de carga horária quanto o ticket faz parte de uma única negociação com o sindicato. Que o sindicato os procurou para poder fazer a negociação, que queriam reajuste, que não receberam, porque eles tiveram reajuste 0 em 2018, e aí procuraram o Bernardelli para negociar o reajuste desse ano, mas pedindo o reajuste que eles não ganharam o ano passado. Aí o Bernardelli, como ele é bonzinho, né? Ele fez lá as contas, falou que não dava para poder dar tudo, tal, mas aí eles acharam, Sena, uma forma de atender o sindicato. E aí, qual foi a forma que eles entenderam? Mas antes eu vou colocar o cálculo que eles fizeram para você que está em casa conseguir entender essa justiça do Bernardelli. Ele disse que se fosse pagar, Sena, um reajuste, levando em conta o IGPM de 7,6 do ano passado, em 2018, ele gastaria cerca de 76 milhões, que era o gasto. Pagando esse ano, daria 80 milhões. Então, se ele, já contando o ticket restaurante, o ticket refeição, então a economia, ao não dar esse reajuste para os servidores, vai ser de 4 milhões. Aí eles fizeram um cenário 2. Eles falaram, se eu pagasse 7% em 2018, retroativa 2018, e 7% esse ano, a economia seria de 4 milhões. Mas vamos supor que eu fosse um pouco mais legal e eu pagasse um reajuste salarial, mas a reposição de perdas salariais que o sindicato alegou que tinha. Então, eu pagaria aí 10% para os servidores. Isso daria um total, uma economia que eu teria um custo aí de 81 milhões esse ano, já incluindo a volta do ticket para os assessores. Daria uma economia de 6,3 milhões. Aí, qual que foi a contrapartida? A contrapartida foi o seguinte, eu não pago o reajuste que eles já não tinham tido em 2018, mas aí você atende tudo que o sindicato quer, e eu não pago o reajuste esse ano, e eu dou, em contrapartida, 35 horas de redução para esse ano, e volto o ticket para os assessores, para os 240 assessores, e ainda não vou gerar gasto. Não vou gerar gasto, porque se eu fosse dar o reajuste, eu ia impactar a folha de pagamento, né? Então, não vou gerar gasto. E houve um acordo, o sindicato concordou, porque vai reduzir 35 horas esse ano, o ano que vem reduz mais para 30 horas, por resto da vida, né? A Câmara, ela não tem um valor de quanto significaria uma economia, por exemplo, se deixassem de pagar a redução, quanto que significa o impacto da redução desses servidores deixando de trabalhar 10 horas semanais. Não tem. O que eles dizem é o seguinte, que eles são 2 máximas, Sena, que eles levarem em conta para poder dar a redução para os servidores, que deixa eu achar aqui, gente, eu vou achar que eles disseram o seguinte, que não pode ter prejuízo
à população, no atendimento à população, e nem prejuízo ao serviço que a Câmara presta ali interno. Então, foi isso que eles levaram em conta. Então, a Câmara está dizendo que foi feito um bom acordo com o sindicato. Não dou reajuste esse ano, também falo que eu não vou dar o ano que vem, o ano passado, que ele já tinha sido acordado, não dou por 2 anos, só que em março do ano que vem o sindicato volta a negociar e a Câmara tem que pagar. Claro. Gente, de boa, não convence, não convence. O problema é que é muito fácil atender reivindicação do sindicato e também fazer afagos nos servidores da Câmara quando o dinheiro não é deles, né? Não sai do seu bolso. Aí até eu. Porque o que acontece? Esse negócio que a Rose falou e a Zezé já tinha explicado aqui, né? Se você... É a mesma coisa. Imagina você no seu emprego. O seu patrão fala assim, ó, nós vamos pagar um ticket para você no valor de R$50 por dia. Aí, por algum motivo, ele fala assim, ó, eu não vou mais poder pagar o ticket, mas eu vou pegar esses R$50, fazer a conta quanto dá por mês e incorporar no seu salário. Ora, é a mesma coisa. Você, em vez de pegar um talão ou um cartão magnético com créditos de R$50 por dia, isso é depositado no seu salário e o seu salário aumenta de valor. Então, o valor da refeição está incorporado ao seu salário. Foi isso que aconteceu lá atrás. E agora o pessoal está dando o ticket de novo e não reduziu o salário. Ou seja, está pagando em duplicidade a refeição. Aí sabe o que eles argumentaram? Que como o benefício vale alimentação não é salário, não pode ter desconto de verbas rescisórias, aquela coisa toda que tem os descontos de imposto, aquela coisa toda. E quando incorporou no salário, os servidores acabaram perdendo, porque eles tiveram desconto em cima de benefício. Se fosse o vale alimentação, não teria desconto de impostos na folha de pagamento. Gente, não interessa. Porque o ticket acabou por causa da safadeza de vereador, entendeu? Então, não é o povo de Campinas que tem que pagar por isso. Aí, Sena, outra coisa que a Câmara explicou, que ela também, além de ter essa contrapartida, né, dos servidores terem aberto mão do reajuste, ter entrado nessa negociação, os servidores também vão abrir mão de uma ação que eles impetraram contra a Câmara pedindo a volta do ticket. Mas, Sena, presta atenção nisso. Pergunta para mim, Sena, eu quero que você pergunte, para eu poder te responder. Se os servidores, se o sindicato teve vitória na justiça? Não, né? Claro que não. Não. Ele perdeu primeira e segunda instância. Ia recorrer, ou seja, a chance da Câmara ganhar era grande. Era grande, porque se perdeu em primeira e segunda instância, não vai ser reformado lá na frente, não vai. Mas mesmo assim, a Câmara acha que poderia perder a ação e poderia ter um prejuízo maior. Gente, o fato é o seguinte, é que vai ganhar aí 1.300 esse ano, 1.400 o ano que vem. Sena, seu ignorante. Seu ignorante. Preciso chamar você de ignorante porque o diretor lá da Câmara, ele explicou porque o valor é de R$1.400. Porque são 2 vales juntos, Sena. O servidor da Câmara tem o vale alimentação e o vale café. E o vale refeição junto. O vale refeição seria para o almoço. É a Sanasa que tem vale café, perdão. É a Sanasa que tem vale café. Então, o servidor tem o vale alimentação, que ele pode comprar no mercado, e o vale alimentação. Sena, eles só responderam isso pra gente, para poder responder pra gente. Não foi nada disso. É R$1.400 que o servidor tem de direito para poder decidir se ele quer como mercado ou se ele quer como refeição. E aí o diretor da Câmara falou assim, porque a média é de R$20, não é de R$65, como vocês estão colocando. Eles estão achando que a gente é santa paciência, né? É isso. Você pode pôr o nome que quiser. O vale destinado à alimentação, porque o que acontece? Todo trabalhador comum, vamos colocar assim, tem lá o vale alimentação ou o vale refeição, né? E aí, você vai fazer as suas despesas conforme o seu salário. Então, tem muito trabalhador que ganha o salário mínimo. E esse ticket, só esse valor do ticket, independentemente do nome que você der, se você desmembra em 2 talões ou em 2 cartões magnéticos, que um é refeição e outro alimentação, a soma desses 2 dá mais que o salário mínimo, que é pago para o trabalhador cuidar da sua família, para muita massa trabalhadora, ou para extrema maioria, pela maioria esmagadora da população aposentada e pensionista que ganha o valor do salário mínimo do INSS. Então a gente está falando aqui de mais de 70% dos beneficiários do INSS que ganham o salário mínimo.
E aí o ticket de refeição do funcionário da Câmara é maior que isso. E vocês vão querer explicar que esse negócio é justo e é legal e não sei o quê? Não dá. Eu vou repetir a frase do Bernardelli. Bernardelli disse assim, é legal e faz justiça. Eu não tenho dúvidas, tenho quase 60 anos e sei me posicionar. Pois é, Sena. É isso que a gente tem que ver. E provavelmente, e ele disse que nós temos que respeitar a decisão do plenário, né? A maioria dos votos. Estamos respeitando. Ninguém está indo lá jogar pedra no plenário. Agora... mas ele reclamou. Ele falou assim que tem gente que está chamando a população. Não, agora eu vou falar o seguinte, hein? A noção... Me desculpe, vereador, mas a noção de justiça que a Câmara, que a maioria dos vereadores está tendo não é a mesma que a nossa. Né? Não é a mesma que a nossa. Então precisa discutir que justiça é essa, né? Se você tem um gasto, se você tem um aumento de gasto numa casa de leis, né, de um benefício para uma categoria que já ganha acima da média da população e que tem uma série de benefícios, que não precisa picar cartão, não precisa dar expediente na casa, e tem uma série de benefícios. E aí vem falar que está fazendo justiça. Realmente, vamos colocar aqui também a opinião das pessoas que estão entrando em contato conosco para discutir aqui justamente esse assunto. A gente tem algumas participações. Começamos com o César Fernandes. Ele fala, isso não é democracia, é privilégio. Ele escreveu de Paulínia. Vamos ver o próximo aí, o Antônio, como é que é o seu nome? Macafani. Ele diz o seguinte, nem que a situação econômica nacional estivesse em ótimas condições, não justificaria o valor de ticket como querem. Ele fala de Campinas. Tem mais o próximo aí, tem mais um? O Daniel. Ele fala, é um absurdo, vale-refeição mais alto que o salário mínimo. Terrível. Esse é o maior argumento, viu? O ticket de refeição acima do salário mínimo. Tem mais um? O Rogério. O Rogério fala o seguinte, pior que esses vereadores aprovarem esse projeto do ticket é que no ano que vem tem eleições municipais e a maioria desses vereadores serão reeleitos, né? A maioria será reeleita por pessoas que vendem seus votos. O povo tem memória curta. Esse é outro negócio. Ele é de Mogi Guaçu, está acompanhando aqui a nossa programação de lá e tem esse problema também. Os vereadores deitam e rolam também porque eles confiam nessa memória curta do eleitor, né? Ou aquele eleitor que é curral eleitoral também, né? Você tem lá uma igreja, né? Tem os evangélicos, bancada não sei o quê, o cara que cuida de animais. Né? Tem um curral eleitoral e o pessoal não leva nada em conta na hora de depositar o voto na urna eletrônica. Pois é, e eu não tenho dúvidas de que os projetos serão aprovados na segunda-feira, né? E nós teremos mais essa despesa, então, para poder... ter aí, e você sabe que eles reduziram, né, Sena, porque até então eles estavam falando em economia de 7,5 milhões, né, por ano. Agora eles derrubaram para 4,5 milhões, se levar em conta 7%, e 6,5 milhões, se levar em conta os 10%, lembrando que a negociação você nunca atende 100% que o sindicato quer, né, Sena? Porque uma negociação, você tem uma série de coisas. Mas é isso, gente. E assim, e vou falar que teve um dos diretores lá falou assim, que não dá para falar com quem não quer entender. Ou seja, nós é que não queremos entender o que eles estão fazendo. Nós é que estamos errados e eles é que estão certos. Eu já sugeri para esse pessoal ir para a periferia e fazer uma audiência pública para ver o que a população acha disso. Pois é. Mas ele faz uma coletiva com a imprensa que ele acha que não está entendendo. E com a plateia que está sendo beneficiada pelo projeto de lei, ele queria o quê? Esse pessoal, às vezes, eu acho que está numa bolha, né? Eles têm uma bolha que fica rodeado de puxa-saco e rodeado das pessoas que são as pessoas que são beneficiadas por aquelas medidas. E deixa eu te contar, mas eu vou te contar ainda só para a população, quem está assistindo a gente, para poder entender. Aí eu perguntei para o presidente do sindicato, gente, eu quero dizer aqui que esse presidente desse sindicato, Sena, está de parabéns, não que eu concordo com ele, mas pensa num presidente que é bem sucedido nas suas reivindicações. Ele coloca as demandas e conseguiu tudo, mas gente. Mas o sindicato está certo. E ele está certíssimo. Eu nunca vou reclamar do sindicato nesse aspecto, porque ele está lutando para ter lá, para melhorar. O que ele quer para a categoria Essa é a função dele. Agora, toda negociação exige, né, peso e contrapeso, argumento e contra-argumento. Mas o Luiz Nobre, que é o presidente do sindicato, ele também colocou, Sena, que a redução de jornada também era uma reivindicação de isonomia. Porque a turma anterior, que entrou num outro concurso público na Câmara, trabalha 30
horas semanais. E aí tem que ter essa equiparação. Apesar deles terem prestado concurso, sabendo que eles trabalhariam 40 horas semanais, eles agora querem trabalhar igual a turma anterior, que são 30 horas semanais. Aí eu perguntei para ele, eu falei, escuta, se fosse o contrário, se a turma anterior trabalhasse 40 horas semanais e vocês trabalhassem 30, vocês aumentariam a tua carga horária para poder, porque é uma questão de isonomia, né? Aí sabe o que ele me respondeu? Eu iria brigar para poder reduzir a carga horária da turma anterior. E aí, sim, ele foi aplaudido pelos servidores que estavam na sala. Claro. Era uma reunião, era uma coletiva de imprensa, não era nem para ter servidor lá, porque coletiva de imprensa, você tem a imprensa e é quem vai dar entrevista. Mas aí, para você ver o nível que nós estamos na nossa Câmara. Mas é isso, gente. A isonomia só vale quando vai beneficiar a pessoa. Porque se você tiver que trabalhar para poder atender uma outra necessidade, aí essa isonomia não vale. E com um detalhe, né? É a esmagadora minoria quem tem a carga reduzida. Então, quer dizer, você está fazendo uma isonomia para contemplar uma maioria, né? Quer exatamente. dizer, mas fica muito fácil. Mas, gente, olha, desanima. Então, segunda-feira vai ser votado os 2 projetos, o ticket em segunda instância. Lembrando que os assessores começam a receber esse ticket em setembro, né? E depois ad eternum. E os servidores municipais vão ter a redução de carga da jornada de trabalho, volta à legalidade e os tickets, o mérito.